A IC Brasil conversa hoje com Samuel Barreto, gerente da The Nature Conservancy e especialista no tema água. Samuel, o Brasil é reconhecido por ter uma matriz energética muito dependente de hidrelétricas. Durante um tempo isso sempre foi considerado um ponto positivo, uma matriz limpa. Hoje o Brasil depende de mais de 60% da geração hidrelétrica e temos um problema de falta de água. Esse é o momento de se repensar a nossa matriz energética. Qual a sua opinião e para onde a gente deveria, no caso de mudar os investimentos ou redirecionar, para onde deveremos olhar? Sem dúvida, eu acho que é uma necessidade, na verdade, da mesma maneira como a questão hídrica, a gente tem que aumentar a segurança, tanto a segurança hídrica quanto a segurança energética. Na medida que você concentra, mesmo reconhecendo, entre aspas, uma fonte limpa, porque ela também traz impacto à conservação, mas de uma fonte, vamos dizer, menos impactante, é também importante considerar o investimento para outras fontes renováveis. E aí eu acho que tem um campo ainda muito grande para ser aproveitado no Brasil, tanto em termos de eólica, energia solar, como a China tem feito, como outros países têm feito, e o próprio Estados Unidos. Então, sem dúvida, é importante olhar, rever, para diminuir a dependência de um único sistema, até para reduzir os riscos e, ao mesmo tempo, poder investir, continuar a investir e ampliar os investimentos em fontes renováveis. Agora, muito se diz que o Brasil demorou para prestar atenção na questão da água. Você acredita que realmente a gente esperou demais para pensar em novas soluções, novas alternativas? Acho que o ponto é como que, por exemplo, especialistas, isso não é exatamente um assunto novo, mas eu acho que talvez o que seja novo sejam mecanismos de influenciar a tomada de decisão. Então, esse já é um assunto que já está na pauta há pelo menos 20 anos. Agora, na estratégia dos governos, principalmente na área central, esse assunto ainda da segurança hídrica ou da forma como construir essa segurança hídrica, principalmente considerando outros elementos que não só as grandes intervenções, ainda continua de forma marginal. Acho que talvez o grande ponto e talvez a oportunidade seja trazer as questões centrais de tomada de decisão, exatamente alternativas e a influência desses procedimentos. Agora, do ponto de vista das empresas, né? As empresas hoje estão, principalmente na região sudeste, bastante preocupadas com o fornecimento de água para a sua produção no dia a dia. Que dicas ou que informações você acha que poderia compartilhar para que as empresas pudessem pensar esse tema da melhor maneira, da maneira mais produtiva? Entendendo o risco que a água pode ter nos seus negócios. Então, no próprio relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, a água pelo terceiro, quarto ano consecutivo aparece como top issue, ou seja, um dos principais assuntos debatidos lá, porque a água já é um fator que tem afetado o processo em diversas empresas. Então, as empresas entenderem e aplicarem ferramentas, existem várias, a própria TNC trabalha com a pegada hídrica, ajudando as empresas a identificar os riscos, como que ela pode melhorar a sua eficiência e, ao mesmo tempo, construir uma situação de sustentabilidade, porque muito se fala até mesmo de processos de certificação. Importante, mas não adianta se for só do muro para dentro. Tem que olhar o contexto onde que aquela empresa está inserida. E agora a gente está vendo com a própria crise de água, uma empresa que pode ter feito um trabalho exemplar, né, que fez toda a sua lição de casa, pode inclusive ter uma das licenças, que é o direito de uso de água, perdido, porque a prioridade, segundo a legislação, é o abastecimento. Então é importante para as empresas utilizarem essas ferramentas de análise de risco, existem várias. E isso você acha que as empresas ainda desconhecem ou utilizam pouco? Desconhecem muito, né? Eu diria que talvez as multinacionais elas estão melhor preparadas, mas mesmo assim não todas, e boa parte ainda das empresas, das indústrias desconhecem o risco
que a falta de água representa para o seu negócio. E não é só o risco físico, é o risco regulatório, é o risco reputacional, é o risco financeiro. Então, existem ferramentas que podem ser disponibilizadas, úteis, e também quebrando um pouco aquela lógica, olha, eu vou usar algo que vai reduzir o meu processo, não. Ela vai ajudar a, primeiro, te dar um entendimento de problemas, mas principalmente promover um uso eficiente. Não significa reduzir. Por exemplo, a pegada hídrica aponta áreas do teu processo produtivo onde você promove eficiência. E ao promover eficiência, você reduz inclusive custos. Entende como aquilo pode afetar o seu negócio. Samuel, a atual crise hídrica que a gente assiste hoje no Brasil, casos como o da Califórnia também, onde você tem um problema da seca, que lições a gente pode tirar de eventos como esse? Primeiro que a água é um recurso finito, ela não dá na torneira, né? Então temos que lidar de uma outra maneira com um recurso que é fundamental para a vida. Nos adaptarmos a essa situação e cada um fazer a sua parte. Cada um é exatamente a sociedade, o cidadão comum, as empresas, os governos, a sociedade civil organizada. Então, eu acho que a grande oportunidade é poder exatamente promover essa mudança de pensamento e com formas muito pragmáticas e concretas de gerar essa transformação, seja na gestão da oferta, melhorando as redes de distribuição. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje se perde aproximadamente 40% de toda a água que se produz por vazamentos, por roubo no cano, tendo alguns lugares perdendo 70%. Promovendo a recuperação dos mananciais, na restauração. Aqui em São Paulo, perdemos 70% da cobertura florestal. Isso tem um impacto direto na qualidade, na quantidade de água, e aí você também tem a possibilidade de gerar o emprego da economia criativa, dos negócios verdes. Só na área da agenda da restauração florestal a gente está falando de alguns bilhões de reais. Poderia estar gerando emprego e desenvolvimento regional. Na gestão da demanda, promovendo o reuso de água. Existem aí outras diversas alternativas que também podem assegurar e reduzir o risco de falta de água, promovendo um uso sustentável e de longa duração. E com isso sai ganhando toda a sociedade, porque a água é um recurso fundamental para a vida, para a estabilidade social, para o desenvolvimento do país. De qualquer maneira, isso pressupõe uma mudança também de visão da própria gestão pública, a maneira como a gestão pública no Brasil deve encarar a administração desse recurso tão importante. No Brasil e no mundo, porque ainda predomina uma forma de tratamento da água sempre com grandes obras de engenharia. E a água não dá em tubo. E esses investimentos, inclusive, têm ficado cada vez mais caros. Basta ver o que está acontecendo aqui em São Paulo. 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais para trazer 4 metros cúbicos de um sistema, o sistema São Lourenço. Então é preciso integrar a agenda da infraestrutura cinza, seja nos processos de produção dessa tubulação que vaza, seja na gestão da oferta, seja na gestão da demanda. Então é preciso essa mudança dos políticos, da forma de gestão, mas também de toda a sociedade. Porque se estivéssemos lá no meio do semiárido nordestino aqui do Brasil, talvez estivéssemos comemorando essa pouca disponibilidade. É que nós ainda não sabemos lidar com esse recurso. Temos que mudar de patamar, lidar com uma forma racional, gerando essa segurança hídrica que é fundamental para o Brasil. Samuel, muito obrigado.